Olá, boa noite. Meu nome é Letícia Rosa. Junto com meus colegas Alex, Maria Lenilza e Jaine, iremos apresentar a nossa prática interdisciplinar, cujo tema é Oficinas Pedagógicas aplicadas às dificuldades de aprendizagem. O presente trabalho tem como objetivo evidenciar a importância das oficinas pedagógicas e suas aplicações, inclusive sob uma análise quando aplicadas às dificuldades de aprendizagem. Dessa maneira, demonstrando como as dificuldades de aprendizagem estão presentes no âmbito social e educacional das crianças, né? E como tais complexidades implicam no seu desenvolvimento. Sendo assim, visando o papel das oficinas pedagógicas, né, como aliadas no processo de intervenção e ferramenta efetiva para o avanço do desenvolvimento e aprendizagens significativas. Né? Nesse mesmo viés, é realizada a reflexão sobre o conhecimento adquirido e a eficiência da atividade desempenhada, levando sempre em consideração a inovação, a criatividade, a curiosidade e o dinamismo. Com isso, para enfatizar o contexto apresentado, foram escolhidas referências bibliográficas, como Soares e Witkowski, que buscam retratar o tema em questão. E, a partir disso, nós temos como palavras-chave, oficinas, aprendizagem e dificuldade. Com o advento das oficinas pedagógicas, constata-se que são atividades práticas e coletivas que, baseadas em um tema, moldam o processo educativo através de situações concretas e significativas, promovendo a interação do grupo e fazendo com que eles se desenvolvam, promovendo habilidades e conhecimentos diferentes, e assim amplie os conhecimentos adquiridos em sala de aula e os relacione com o cotidiano. Ademais, o viés das oficinas é inovar e instigar a aprendizagem, transmitir conhecimentos de uma maneira elementar e dinâmica, trazendo os conteúdos educacionais para o cotidiano dos alunos. Evidentemente, esse modelo educativo instaura uma prática pedagógica reflexiva e crítica, pois visa metodologias de ensino que promovam a participação, o interesse, a autonomia, a criatividade, e também o desejo em conhecer e o prazer de aprender. Tendo em vista esses aspectos, quando uma criança passa por dificuldade de aprendizagem e não é auxiliada pelos adultos para superar essa adversidade, elas acabam funcionando como um bloqueio, E ao decorrer do processo de aprendizagem da criança, ela irá se deparar com mais barreiras para ler, interpretar textos, fazer exercícios e resolver questões matemáticas, por exemplo, Essas dificuldades de aprendizagem são um desafio, que transmuta o cotidiano das crianças e requer adaptações por parte da família e também da escola, para ajudá-las nesse momento, com o devido acompanhamento profissional, suporte escolar e apoio dos pais, E assim elas conseguem ser sanadas. Nesse contexto, um aluno não tem bom desempenho escolar em virtude de seus hábitos de estudo inadequados, Nesse caso, a ação das oficinas pedagógicas irá viabilizar estratégias de estudo mais eficientes, que levem em consideração características pessoais do aluno e suas necessidades imediatas, Além de como ele se relaciona com seu ambiente social e emocional. Por ser uma iniciativa majoritariamente prática, como o próprio nome já diz, oficina, é fundamental que as atividades sejam envolventes e instigantes, o suficiente para captar a atenção dos participantes, Vale ressaltar também que é imprescindível a reflexão sobre o conhecimento adquirido e a eficiência da oficina, visando o que os estudantes não sabiam e passaram a saber depois de participar da ação. Levando em consideração os supracitados, o presente trabalho tem como objetivo evidenciar o papel e a importância das oficinas pedagógicas aplicadas às dificuldades de aprendizagem. Dessa maneira, ao decorrer da produção, serão destacados autores renomados que discutem e enfatizam tal tema no contexto da educação, além de trazer à tona os valores e os benefícios que a prática das oficinas pedagógicas tem no aprimoramento e enriquecimento do desempenho e atuação dos educadores.
mediante as necessidades de aprendizagem de cada aluno e respeitando as especificidades de cada criança. Segundo Royce e Eccles, propõe que as dificuldades comportamentais e emocionais, por sua vez, influenciam problemas acadêmicos, e esses afetam os sentimentos e os comportamentos das crianças. Tais dificuldades podem expressar de forma internalizada ou externalizada. Algumas dificuldades se afetam as crianças, podem adquirir os fatores orgânicos ou mesmo emocionais, que podem dificultar na aprendizagem. E é importante que sejam descobertos a fim de auxiliar o desenvolvimento do processo educativo, percebendo se estão associados a perseguir cansaço, a preguiça ou cansaço, sono, tristeza, agitação, entre outros. A dificuldade de aprendizagem é quando um aluno que possui dificuldade de aprender em certa maneira, mas não quer dizer que ele não tenha capacidade de aprender. Refere-se a um obstáculo, uma barreira, que pode ter origem tanto cultural quanto cognitiva ou até mesmo emocional. As crianças que apresentam dificuldades na escola, principalmente na compreensão de novas habilidades, correm o risco de apresentarem problemas em outras áreas escolares, em aspectos na vida no geral, no seu desenvolvimento cognitivo, social, afetivo, como um todo. O envolvimento dos pais nesse momento de dificuldade da aprendizagem é muito importante para o ensino da criança. Segundo Vygotsky, a aprendizagem ocorre sob níveis de desenvolvimento. Existem 2 níveis de desenvolvimento: o real, que imprime o desempenho das crianças ao realizar suas tarefas sem a ajuda de ninguém, e o potencial, aquele alcançado quando a criança recebe a ajuda de alguém. Segundo Vygotsky, afirma que os níveis de desenvolvimento real estão relacionados com o intelecto das crianças, as funções já amadurecidas das crianças. Já o potencial está relacionado às suas realizações assistidas pela criança, ou seja, o que está delineado para o futuro e que está no processo de maturidade. Dentre os distúrbios de aprendizagem, nota-se com a maior frequência a deficiência na aquisição e desenvolvimento da leitura e a escrita, isto é, são encontrados nas escolas privadas e públicas. Tem sido perceptível, sobretudo, com a realização das avaliações de aprendizagem, onde os alunos da educação infantil e do ensino fundamental têm demonstrado dificuldade e a falta de conhecimento ortográfico, gramatical, interpretação, raciocínio lógico. Dessa forma, pode-se afirmar que é um conjunto de aspectos que ocorre para a falta de qualidade na aprendizagem. Então, é preciso identificar a causa dos problemas. Dessa forma, quando identificamos as causas, se caracteriza os problemas e passa a se planejar a intervenção junto com a escola e os pais e as crianças com um plano de aula mais acessíveis para as crianças e com métodos de aprendizagem mais eficazes para a maioria dos alunos. Isso é feito com um planejamento de ensino que torne os estudos interessantes para as crianças e sejam mais adequadas ao seu modo de entendimento, com o objetivo de criar condições favoráveis para as quais as crianças apresentam baixo entretenimento. Sendo assim, os professores apresentam métodos pedagógicos para incentivar os alunos na aprendizagem, como trabalho de projetos em grupo, materiais didáticos e jogos pedagógicos. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Lenilza. Eu vim aqui dar continuidade ao trabalho, com meus colegas. Eu vim apresentar os materiais e métodos. Para o presente trabalho acadêmico, os objetivos propostos foram realizados de forma qualitativa para
os procedimentos tecnológicos de pesquisas bibliográfica e periódicas de fontes eletrônicas em que houve investigação de materiais teóricos de diversos autores citados no decorrer do texto. Foi possível aprofundar os estudos sobre o devido tema. Deste tema exposto, foi possível adquirir mais conhecimento sobre o assunto citado no decorrer da fundamentação teórica sobre a modalidade das oficinas pedagógicas. Com a ajuda dessa ferramenta, além de conseguir informações, os acadêmicos também tiveram a oportunidade de ganhar conhecimento e se desenvolver, ganhar um pouco de prioridade para falar sobre as oficinas pedagógicas, além de enriquecer ainda mais suas ideias e pensamentos, esclarecendo e sanando dúvidas e perguntas que os acadêmicos não tinham resposta. Assim, após pesquisarem a ver um pouco geral, os acadêmicos partiram para a próxima etapa, que seria procurar-se aprofundar um pouco mais sobre as oficinas pedagógicas. Nessa etapa foi feita uma reunião usando uma ferramentas tecnológicas com uma grande ajuda do aplicativo WhatsApp. Nesta reunião, cada acadêmico, cada integrante do grupo expôs suas ideias ao ponto de vista e como o trabalho poderia ser realizado. E o que poderia abordar. Depois dos debates, chegaram a um denominador, o conceito comum, conseguimos chegar à conclusão em que todos ficassem satisfeitos. Após o fim da reunião, cada integrante do grupo estava ciente e parte de sua parte do trabalho. Foram realizadas mais outras pesquisas individuais, onde cada acadêmico aos poucos fazia sua parte do trabalho. Ele foi destinado a fazer, foi enriquecendo ainda mais seus conhecimentos e vendo novas informações, conhecendo os conteúdos e informações sobre o tema. Após um mês, todos reuniu as suas informações que havia encontrado, unido as partes e assim completando o trabalho. Assim que unido todas as partes dos trabalhos, todos passaram para o computador. Então, na terceira parte, o primeiro foi feito a introdução, depois foi feita a fundamentação teórica e as informações coletadas, o conhecimento adquirido, que as pesquisas realizadas, e em seguida partiu-se para os materiais e métodos. Essa parte agora que eu estou apresentando. Realizado todo, por fim foi feita a conclusão para a finalização dessa etapa. Aconteceu outra reunião, pois foi discutido o que cada integrante tinha tirado com conclusão e aprendizado e conhecimento absorvido. Após a reunião, todos os pensamentos e ideias de cada integrante estavam de acordo e satisfeitos pela conclusão de todos. As etapas alcançadas e assim todos os objetivos somados, dúvidas, proposta concluído, e assim finalizamos o nosso trabalho. No processo educacional de ensino e aprendizagem, é muito importante que todos os envolvidos no ambiente de comunidade, na comunidade escolar, é muito importante que todos saibam que a participação de todos é de extrema importância. Sabendo da importância da participação de todos os envolvidos em prol da melhoria do processo educacional, e de suma importância que estejam sempre atentos e observem
as ações, os comportamentos dos alunos. É de suma importância que haja uma conexão, haja uma interação entre professor, aluno, entre os membros da comunidade escolar, entre a família e a escola. É de grande importância, pois assim é que o aluno ele poderá usufruir 100% do ambiente de aprendizagem. Porque muitas vezes acontece de o aluno estar mal, estar sentindo triste ou alguma coisa assim, e isso afeta diretamente no ensino, porque ele não consegue desenvolver suas capacidades, desenvolver suas habilidades, e com isso é aí que entra o professor. O professor deve estar sempre observando o aluno, sempre buscando entendê-lo, entender por que ele está assim, o que aconteceu, porque muitas vezes o aluno não fala. Alguns alunos, ninguém é igual, então alguns alunos se manifestam de forma externamente, outros de forma internamente. Então nem todos têm a mesma forma de se expressar. Cada um tem sua expressão. Por isso o professor deve estar sempre atento, sempre buscando entender o seu aluno, entender por que ele está assim. E esses fatos afetam diretamente o desenvolvimento do aluno. O desenvolvimento não só agora, mas também lá na frente, no futuro. Porque se o aluno agora ele não se desenvolveu as habilidades, se ele tem problemas e esses problemas não foram solucionados, ele não teve a ajuda necessária para poder se desenvolver, isso vai acabar que lá na frente vai gerar uma bola de neve, vai aumentando, e lá na frente vai ficar pior. A tendência é que esse problema aumente. Então, por isso que no início o professor deve estar sempre buscando entender o aluno, entender como pode solucionar os problemas. Uma dificuldade de aprendizagem é quando o aluno tem dificuldade em aprender de uma maneira específica. O aluno tem dificuldade de aprender, mas isso não significa que ele é incapaz, que ele não tem capacidade de aprender. Ele tem sim. Por isso que o professor deve ter essa ideia, essa crença de que o aluno sempre pode aprender. O professor deve buscar entendê-lo para saber como pode ajudá-lo a desenvolver, a estar apto e a estar buscando melhorar suas habilidades, desenvolver cada dia mais. Sendo assim, Soares e Sena, 2011. Afirmam que as crianças que apresentam dificuldade na escola, principalmente na compreensão de novas habilidades, correm o risco de apresentarem problemas em outras áreas escolares e em aspectos da vida, em geral no seu desenvolvimento cognitivo, social e afetivo como um todo. Como eu acabei de falar, se o aluno se ele não for no momento em que ele está passando pela dificuldade, se não for visto o problema, se ele não for ajudado, se ele não tiver ajuda, isso vai acabar que lá na frente vai piorar, pode ter problemas maiores do que agora. Então por isso que esse aluno tem que ter uma atenção. Tem que ter uma atenção do professor, dos pais, familiares, de toda a comunidade escolar, para ajudar esse aluno a entender o que se passa, como se passa, o que acontece. Isso é de grande importância no processo de ensino e aprendizagem. O envolvimento de pais durante esta dificuldade de aprendizagem é muito importante na orientação da criança. É muito importante que os pais, os familiares estejam ali, sempre presentes nesse momento. Porque é assim que não basta só os professores, não basta só a comunidade escolar em si, mas também é importante a participação da família, porque é importante que haja essa interação, essa relação entre família e escola. Os problemas apresentados pelo aluno entre o potencial da criança e a sua execução devem ser avaliados. Incluídos nessa avaliação, o papel da família cresce e da escola, que formam uma rede para ambas. São responsáveis tanto pela aprendizagem como pela não aprendizagem do sujeito. Assim afirma Soares e Sena. Então, aqui, como os autores afirmam, fica claro que deve existir essa conexão, essa interação entre escola e a família. E a família é importante nesse momento também, porque ela ajuda bastante o aluno nesse processo. Dessa forma, as causas são identificadas, os problemas são caracterizados e as intervenções são planejadas em elaboração
com a escola, pais e crianças, para ajudar as crianças a entender melhor os planos de aula e melhorar o desempenho dos alunos. Ou seja, tudo isso acarreta em uma melhoria, uma evolução, porque tudo isso afeta, querendo ou não, afeta no desenvolvimento do aluno, na aprendizagem. Por isso é de suma importância estarmos sempre atento a esses detalhes no processo de ensino e aprendizagem, para que possa ter um ensino melhor, uma melhoria em todos os aspectos, e que o aluno possa aprender de fato, que os planos de aula sejam bom para o aluno, que o aluno possa aprender, que a aula possa ser dinâmica, que tudo isso está envolvido no processo de ensino e aprendizagem. Então cabe ao professor, a toda a comunidade escolar, a família, tudo isso, buscar o melhor para o aluno, para que ele seja o beneficiado sempre no processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, concluímos nosso trabalho de artigo científico com as normas da ABNT, as normas da Uniaselv, e também ressaltando que os objetivos que a gente se propôs a buscar foram alcançados e que o projeto foi de suma importância, pois eles agregaram bastante mais conhecimentos na vida dos acadêmicos. O projeto ajudou os acadêmicos a ver novos métodos, novas metodologias, novos pensamentos, e isso é uma grande experiência, é uma grande importância e um grande aprendizado, pois assim os acadêmicos conseguiram aprender coisas novas e a repensar coisas que eles pensavam, buscando sempre melhorar cada dia mais. Então, dito isso, concluímos que nosso trabalho foi um trabalho que trouxe grande êxito e trouxe novos aprendizados para os acadêmicos. E que tudo que foi proposto foi alcançado pelos acadêmicos.